Vamos lá então, pessoal, mais uma aula e agora é a última da unidade 2 para falar um pouquinho de funções. E nessa aula a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês de como que as funções podem ser aplicadas para a área de ciências sociais aplicadas, em específico no curso de ciências contábeis ou curso de matemática para ciências contábeis, tá ok? Bem, para começar então, vamos imaginar o seguinte problema. Imagine que no setor público, onde você trabalha, seu coordenador queira oferecer celulares para toda a equipe. Para tanto, ele pede para que você busque algumas companhias telefônicas recém-ingressantes no mercado de telefonia e avalie qual seria a melhor escolha. Imagine as informações a seguir sejam divulgadas na propaganda com preço de moeda americana, no caso do dólar, só para facilitar. Então nós temos duas empresas. Primeira empresa, chamada Fique Ligado, certo? Que ela oferece um serviço de telefonia por uma taxa mensal de R$ 20, independente da ligação, mais 10 centavos para cada minuto utilizado. E uma outra companhia, que é chamada Bate-Papo, que não cobra taxa básica mensal, mas cobra um valor de 45 centavos por minuto. Aí a gente fez algumas tabelinhas aqui, só para a gente mostrar como que ficaria. Fique ligado, quando eu não gasto nada, certo? Eu já tenho R$ 20. Na Bate-Papo, quando eu não gasto nada, eu não gasto nem um centavo. Quando eu uso 10 minutos na Fique Ligado, eu tenho os R$ 20 mais 10 vezes 10 centavos, R$ 1 ou $1, então eu gasto US$ 21. Na outra, eu só gasto R$ 4,50 porque eu gasto R$ 4,50 vezes 10 minutos. E assim vai acontecendo para as duas empresas, tá? Assim a gente vai verificando o que acontece nas duas empresas. Quando você verifica o que acontece nas duas empresas, a gente percebe que em um determinado momento, que é entre, no caso, de 50 e 60, a gente não sabe ao certo onde é isso, vai ter uma inversão aí das coisas, ou seja, em algum momento nesse intervalo aqui, a Bate-Papo vai começar a ficar mais cara. E aí como é que a gente percebe isso? Vamos imaginar que a gente faça um gráfico aqui por tempo de ligação, X é tempo de ligação e Y é o valor pago, certo? E aqui valor, tá ok? Então quando, por exemplo, vamos imaginar que azul é a Bate-Papo, azul aqui é a Bate-Papo e a preta é a Fique Ligado. Fique ligado. Ou seja, até esse momento aqui, que eu não sei qual é, até esse momento aqui, a Bate-Papo tem uma característica melhor. Você concorda comigo? A Bate-Papo é sempre menor que a Fique Ligado. Mas a partir desse momento, a Fique Ligado passa a ser mais interessante que a Bate-Papo. O que a gente tem que perceber? E o que ele está perguntando para nós aqui? A partir de qual momento vale a pena eu utilizar uma e a partir de qual momento vale a gente utilizar outra? E aí então nós temos os gráficos aqui, ou seja, existe um ponto aqui que é o chamado ponto que a gente vai perceber que é o ponto de equilíbrio ou ponto de inversão das condições. Aparecem algumas perguntas para nós. Quais são essas perguntas? Quanto cobraria cada empresa se nós fôssemos usar apenas 25 minutos e se fôssemos usar 100 minutos? Então vamos imaginar lá, a hora que eu tenho 25 minutos, quanto ficaria a Fique Ligado e quanto ficaria a Bate-Papo, certo? Bem, a Fique Ligado eu tenho que pensar que eu gasto R$ 20 mais 25 minutos vezes 10 centavos. Então, na Fique Ligado, isso daria R$ 20 mais 25 minutos a 10 centavos, eu gastaria R$ 22,50, certo? Na Bate-Papo, eu só vou multiplicar 25 vezes 45 centavos, então eu vou gastar R$ 11,50. É mais interessante.
Agora, na hora que eu tenho 100 minutos, o que acontece com o Fique Ligado? Bem, o Fique Ligado eu vou gastar R$20 mais 100 vezes 10 centavos. Então eu vou gastar R$30. Na bate-papo, eu vou gastar os 45 centavos vezes 100. Então na bate-papo eu vou gastar R$45 por telefone. Ou seja, a partir de um determinado momento não vale mais a pena eu usar uma. E como que a gente usa isso? Como é que a gente encontra isso? A gente tem que pensar que toda vez que eu tenho uma função, eu tenho um modelo. Ou um modelo pode ser traduzido numa função. E aí a gente começa a fazer outras perguntas. Seria legítimo, por exemplo, a gente unir os pontos do gráfico? Pessoal, se eu estou cobrando por tempo utilizado e o tempo pode ser fracionário, então a resposta é sim, eu posso utilizar e posso ligar os gráficos sem nenhum problema. Porque apenas uma das empresas inclui a origem. O gráfico inclui a origem, que é aquele gráfico que nós vimos lá anteriormente. Somente a bate-papo. Por quê? Porque a bate-papo não tem preço fixo, não tem uma coisa que a gente chama de taxa fixa de ligação. Ela começa, se você gastar zero, você gasta zero. E a partir dali você começa a utilizar, certo? Como encontrar o custo para qualquer quantidade de ligação para as empresas? Então aí a gente tem que pensar, como que ficaria o custo de ligação da empresa Fique Ligado? Se você pensar, ela tem um valor fixo, que é R$20 mais 10 centavos vezes X. Aonde X é o quê? O tempo de ligação. Ok? E qual é o custo? Qual é o custo da bate-papo? Qual é o custo da empresa bate-papo? Bem, a bate-papo é mais fácil. Ela só cobra 0,45 vezes X. Aonde X aqui é o que pra gente? É o tempo de ligação. Certo? Isso, pessoal, é o que ninguém sabe fazer, a não ser o ser humano. Ou seja, definir modelo, pensar em traduzir um problema para uma equação matemática, é só o ser humano que faz. Você pode encontrar computadores que resolvem equações muito mais complexas que a do ser humano. Mas fazer isso, olhar para um problema e traduzi-lo na forma de uma equação, é a gente que tem condição de fazer. E aí vem, será que podemos dizer que em qualquer momento que se falha o telefone, por 1 minuto se paga 10 centavos a mais ou 45 centavos a mais? Bem, a ideia aqui é o seguinte, nós podemos dizer o seguinte, que aqui nós não vamos pagar a mais, nós temos que fazer o modelo da empresa conforme a nossa necessidade, tá ok? Qual companhia seria mais econômica se não pretendesse demorar muito em cada ligação? Bem, a gente não pode pensar que é em cada ligação, nós temos que pensar na quantidade de ligações, nós temos que pensar no tempo que nós vamos gastar, é o tempo que nós vamos gastar, tempo gasto em ligação, não é com cada ligação. Gasto total, tempo gasto total. É aqui que está feito o modelo. A empresa não está preocupada se você vai gastar menos ou mais. Ela está preocupada com o tempo que você vai gastar, com o valor X. Caso uma pessoa não queira gastar mais que R$50 por mês, mas almeja falar o máximo possível, qual seria a melhor escolha? Bem, aí vai depender de quanto tempo ele vai usar com telefonia. Tá legal? Aqui a gente tem alguns exemplos que é bastante interessante. Quais são esses exemplos? Nós podemos relacionar as informações de diferentes maneiras. Como, por exemplo, apresentar a seguir as empresas bate-papo, da empresa bate-papo. A empresa bate-papo ela faz o seguinte, independente do quanto eu vou gastar por ligação, eu tenho, ou quanto eu vou gastar no final, eu tenho a seguinte característica. O número de minutos que eu gasto, independente, o custo por minuto é sempre o mesmo. É fixo, certo?
Agora, o número de minutos que eu vou utilizar e o custo por chamada, aí depende dessa relação aqui. Ou seja, se eu gastar 1 minuto, eu gasto 45 centavos. Se eu gastar 2 minutos, eu gasto 90 centavos. Se eu gastar 3 minutos, eu gasto 1,35. E assim vai sucessivamente para as duas situações. Tá ok? Agora vamos imaginar que você descubra uma outra companhia chamada Tempo Rápido, que faz propaganda para o uso comercial de telefonia celular por 50 centavos um minuto para os primeiros 60 minutos e somente 10 centavos o minuto a partir que você tenha decorrido um tempo de 60 minutos, certo? Bem, considere que a propaganda informa que o tempo rápido também cobra pelo tempo exato utilizado. Então nós podemos fazer a ligação dos pontos. Aí a gente tem o seguinte, olha o gráfico como é que fica. Número de minutos. Então até chegar nos 60 minutos, o valor da ligação é de 50 centavos por minuto, tá? Então 50 centavos por minuto. A partir dos 60 minutos, o valor cobrado passa a ser de 10 centavos por minuto. Então aí a gente tem a seguinte relação. Aí o que ele faz? Ele usa a seguinte relação. Número de minutos. Então nós temos lá número de minutos. Até 60 minutos, ele vai cobrando desse jeito, 10 e tal, e assim vai. A partir dos 60 minutos, a cobrança passa a ser bem mais reduzida. Percebam aqui que nós temos duas taxas de variação, dois ângulos, uma taxa de variação alfa 1 e uma taxa de variação alfa 2. Percebam então que existe uma variação diferenciada para as empresas. Isso é interessante a gente pensar e saber modelar, tá legal? E aí a gente entra em algumas características bastante importantes, principalmente de funções, que são as chamadas funções específicas da área. A primeira função, que é aquela que nós chamamos de função custo. Então, como ela funciona? Pense em X como uma quantidade produzida de um determinado produto. Verificamos que, em geral, existem alguns custos que são dependentes da quantidade, que não dependem da quantidade produzida, tá legal? Como, por exemplo, aluguel, seguro e assim vai. Quantos custos não dependem da quantidade produzida, a gente costuma determinar como custo fixo. Então, o que é custo fixo? É aquele custo que não depende da quantidade, eu sempre vou ter. A parcela de custo que depende de X, chamamos de custo variável. E a função custo total de um determinado produto, para produzir X elementos, ela é composta pelo custo fixo. Então, nós temos aqui custo fixo, que é aquele custo que não depende da quantidade. E o custo variável, que é o custo que depende da quantidade, ou seja, conforme eu produzir, eu vou ter a quantidade de custo que está dependendo da quantidade produzida, tá legal? Vamos usar como exemplo. Exemplo como o custo fixo de fabricação de um produto seja 5.000 unidades monetárias. E o custo variável custe 10.000 unidades monetárias. Como é que ficaria a função custo total? Função custo total, que depende da quantidade produzida, ela é da seguinte forma. Ela vai custar 10.000 vezes a quantidade produzida mais 500.000. Por que 500.000 não tem multiplicação com variável X? Porque ela é custo fixo. E por que esse aqui multiplica pela variável? Porque ele é custo variável, ele depende da quantidade que eu estou produzindo. Bem, custo de fabricação do produto, então, é de 500.000, que é um fixo, e 10.000 variável. Aí a gente constrói a chamada equação do custo fixo. Percebam que essa função aqui, ela tem uma característica, ela é chamada de função afim. O que é uma função afim? É uma função do primeiro grau com todos os elementos. Então, ela é uma função f de x igual a x mais b, aonde a
é o variável, que é 10 mil, e o B é o fixo, que é 500 mil. Lembrem que na função afim, o modelo dela, do gráfico, é sempre uma reta, que tem a inclinação dada pelo tangente do ângulo alfa, ou seja, nós sabemos que a tangente do ângulo alfa é igual a... Então nós temos lá função f de x igual a x mais b, que é a função afim, e aí a função afim ela tem uma reta e tem a tangente ou a variação da função, que é a inclinação da função, que é o quanto ela está variando. Lembrem que o coeficiente linear da função afim, que é o meu custo fixo, é onde corta o eixo y. Nós temos também função receita, supondo que x unidades de um produto seja vendido. A receita de venda depende de x e a função que relaciona a receita com a quantidade é nomeada função receita. Tá? Ou seja, se eu sei que o valor, supondo que x unidade de um produto seja vendida, o que eu sei? Eu sei que a receita vai definir o valor que é vendido por unidade vezes a quantidade vendida. Tá legal? Função lucro. Quem que é lucro, pessoal? A ideia do lucro é a diferença entre a receita e o custo. Sempre pensando desse jeito. A receita e o custo, tá legal? Se a receita for maior que o custo, nós temos um lucro positivo. Se a receita for menor que o custo, então nós temos um lucro negativo, ou conhecido como prejuízo. Se a receita for igual ao custo, então nós temos aqui aquilo que nós chamamos de lucro nulo, ou nós utilizamos isso para encontrar ponto crítico do meu modelo. A partir dali eu passo a ter prejuízo ou lucro, tá ok? Apenas um exemplo. Vamos observar o seguinte problema. Dado que a função custo seja de 500 mil mais 10x, que é o custo total, e a receita seja de 15 mil vezes x, encontre o ponto crítico. Então, como é que eu vou encontrar o ponto crítico? Você lembra que eu acabei de falar? O ponto crítico é onde nós sabemos que a receita de x equilibra com o custo de x. Ou seja, a partir daquele momento, nós temos o lucro, o ponto onde o lucro é zero. Tá ok? Se eu considerar que a receita minha é 15 mil x e o custo meu é 500 mais 10 mil x, então nós temos a seguinte equação. Como é que você resolve essa equação aqui? Então você vai ter 15 mil x, o 10 mil x passa para lá, vai ficar menos 10 mil x, que é igual a 500 mil. Tá? 15 mil menos 10 mil, sobraram 5 mil x, que é igual a 500 mil. Então, quem é x? X é igual a 500 mil dividido por 5 mil. Corta os 3 zeros, 500 por 5, vai dar x igual a 100. X igual a 100 é o quê? É quantidade de produto. É a quantidade do produto necessário, tá legal? Logo, se a quantidade for maior que 100, haverá um lucro positivo. Se a quantidade for menor que 100, nós vamos ter um lucro negativo, mais conhecido como prejuízo. Ainda eu posso perceber o seguinte, encontrar o que ele chama de margem de contribuição por unidade. É você fazer a diferença entre os produtos, ou seja, você tem 5 mil valores monetários por produto produzido. E nós temos aquilo que nós chamamos de custo médio de produção, que é o custo total dividido pela quantidade. Então, esse aqui é o custo total dividido pela quantidade. Isso é bacana porque a gente começa a perceber o seguinte, qual é a absorção ou qual a necessidade de quantidade para você diminuir o custo médio
da minha produção, porque nós temos que perceber que isso vai ajudar. Quando você fala, você pega o custo total, você está pegando lá o custo fixo, então você está começando a diminuir o impacto do custo fixo na sua fabricação de produtos, tá ok? Quantidade. Depois nós temos função demanda, isso é extremamente importante. Nós podemos perceber que a quantidade de um produto com demanda no mercado é função de muitas variáveis, como o preço por unidade do produto, o preço de bens substituídos, renda do consumidor e assim consequentemente. Para melhor compreender, vamos considerar, por exemplo, que um determinado bem oferecido no mercado, X é a quantidade deste bem com a demanda pelos consumidores. O que geralmente acontece é que preço depende da quantidade, ou seja, temos uma função P em função de X. Essa função denominada demanda, e o seu gráfico recebe o nome de curva de demanda. Normalmente, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, certo? Por isso que ela é uma função decrescente. E por último, nós temos a função oferta. A função oferta é a quantidade X de um determinado produto colocado no mercado agora pelos produtores. Relaciona-se com o preço por unidade desse produto. Verifique que, em geral, quanto maior o preço, maior a quantidade do produto vai ser oferecido. Temos então uma função crescente do preço em função da quantidade, certo? Ou seja, aumentou o preço, aumenta a quantidade. Em qual é denominada de função de oferta, e o gráfico dessa função recebe o nome de curva de oferta. Bem, o ponto de interseção, que é chamado ponto de equilíbrio, do gráfico da função de demanda e função de oferta relacionados de um mesmo produto é denominado ponto de equilíbrio. É muito interessante a gente perceber o seguinte, que se f de x é a função demanda, e o g de x é a função oferta, é aquilo que está sendo ofertado, depende do preço, é bacana a gente perceber e a gente encontrar o ponto de equilíbrio aonde essas duas funções se encontram. F de x igual a g de x oferece para nós o chamado ponto de equilíbrio, tá ok? Pessoal, era isso, era só para dar uma pitada das coisas que são importantes, daquilo que costuma aparecer, daquilo que vai ajudá-los a resolver o exercício, tá ok? Até a próxima e muito obrigado.